Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou querer discutir a regra da cadeia, que é uma maneira de você derivar funções que são compostas, tá certo? Se você não sabe ainda o que é uma função composta ou você gostaria de rever esse conteúdo, aqui no cantinho direito superior temos um card que direciona você justamente para a aula de função composta, onde todos os fundamentos, as regrinhas práticas, como que você forma a função composta e como você reconhece a função composta estão explicados, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, como que nós vamos aplicar essa tal da regra da função composta. O primeiro ponto importante é o seguinte, nós vamos abordar isso de uma maneira bem prática, direto ao ponto de como que você tem que trabalhar com isso. O primeiro passo importante, sempre, é o seguinte, é reconhecer, opa, reconhecer, reconhecer as funções que fazem parte da função composta, que constituem a função composta, certo? Constituem a função composta, certo? Então, esse é o primeiro passo. Se você não sabe quem que é a função de dentro e quem que é a função de fora, fica um pouquinho mais difícil você trabalhar, tá? No caso, geralmente, nós expressamos a função composta da seguinte maneira. Y igual a uma certa função g composta com f. Aqui tanto faz quem que é a ordem aqui, porque o que importa é reconhecer quem que é a função de dentro e quem que é a função de fora, certo? O f de x que está bem aqui, ó, é a função de dentro, a função interna. E o g é a função externa, certo? Então, o que você precisa entender? Que a variável independente da g, a g de x, está sendo substituída por uma função interna f de x, tá certo? Então, na composição de funções, se nós queremos fazer o g composta com f de x, o que está acontecendo é o seguinte. Nós temos duas funções aqui, uma g de x e uma f de x. Duas funções distintas. O f está dentro da função g, então toda essa função aqui, ó, todinha, ela está entrando no lugar do x da g. É por isso que é g de f, né? Claro que pode ser o contrário. Se eu fizer f composta com g de x, o que está acontecendo é que agora a função g é a interna, é a que entrou. Então, nós entendemos que uma função composta nada mais é do que uma função feita em camadas, onde cada camada de uma cebola, por exemplo, constitui uma função. Vamos dar um exemplo bem claro do que eu quero dizer de formação de uma função composta a partir de duas conhecidas. Olha esse exemplo aqui. Eu estou aqui com duas funções, uma f e uma g. Então, tirando os detalhes de domínio e contradomínio dessas duas funções, que foi discutido lá no nosso vídeo anterior, que eu já deixei indicado no card, como que nós podemos fazer essa composição de funções? Bom, aí depende de como você quer fazer. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma f composta com g de x, o que eu preciso entender? Que a g, que é a função de dentro, entra no lugar do x da f. A f é externa. Então, eu vou colocar aqui raiz cúbica de alguma coisa. Se f de x é raiz cúbica de x, f de g de x é raiz cúbica de quem agora? G de x. E, neste caso, a g de x está aqui, é logaritmo de x na base 3. Então, no caso, nós teríamos raiz cúbica de log de x na base 3. Pronto, temos aqui uma composição de funções. Pode ser feito o contrário também. G de f de x. Não tem problema nenhum.
Neste caso aqui, o f, que é raiz cúbica de x, entra no lugar do x da função g. Então, vamos começar com a função g. Log na base 3 de quem? No lugar do x da g, aqui, vamos colocar a nossa função f, f de x. Porém, quem que é a nossa função f de x? Raiz cúbica de x. Então, eu posso escrever isso como log na base 3 de raiz cúbica de x. Logicamente, dá para fazer uma manipulada aqui, se você quiser. Até aqui, ó, já está certo, certo? Não precisa fazer mais nada. Se você quiser melhorar um pouco a apresentação disso daqui, simplificar um pouco as coisas, você pode. Então, no caso, você poderia escrever log na base 3 de quem? X elevado a 1/3 pelas propriedades de potenciação. E pela propriedade de logaritmo, 1/3 cai multiplicando a função. Então, nós vamos ter, finalmente, 1/3 log de x na base 3. Então, aqui, ó, nós vemos claramente que temos a possibilidade de fazer uma composição da f com g e também uma composição da g com a f. Esse é um ponto muito importante, porque quando você troca as funções de papel, ou seja, quem que é de dentro e quem que é de fora, quem que é interna e quem que é externa, as expressões que envolvem as funções são completamente distintas, e isso faz diferença na regra de derivada da função composta, tá certo? Vamos agora fazer um exercício na qual tentamos reconhecer as funções de dentro e as funções de fora. Vamos lá, vamos considerar esta função aqui, y igual a x² mais 1 elevado ao cubo. Olha, o primeiro ponto importante é tentar separar um pouco o que pode ser os tipos diferentes de funções. Eu enxergo claramente aqui, quando tem um parênteses, ele geralmente já demonstra para você quem que é de dentro e quem que é de fora. O x² mais 1, ó, pode ser considerada a de dentro. Você escolhe o nome. Eu vou falar que, no caso, a de dentro é f de x. Você pode pôr a letra que você quiser. O que eu quero dizer com a função f de x? É a interna, ou de dentro. Mas se você não sabe, não tem problema. Vou até apagar aqui. Vamos imaginar que você não conseguiu diferenciar quem que é de dentro e quem que é de fora. Porém, você sabe que tem duas funções. Então, a f de x, no caso, é a x² mais 1. E a outra função que eu vou chamar de g de x é igual a x ao cubo, ó, porque eu tenho aqui uma base, que é uma variável, certo? X² mais 1 está sendo elevado ao cubo, tá? Essa é o principal passo importante que você tem que utilizar na hora de você trabalhar com a derivada da função composta. Temos essas duas funções. Aí você precisa identificar quem que é de interna e quem que é externa. Como que você faz isso? Não tem problema. Aqui num cantinho, ó, você escreve aqui um rascunho, ou na sua prova, ou na sua lista de exercícios, não tem problema. E você trabalha com a composição dessas duas funções. Vamos ver o que vai acontecer se, por exemplo, eu fizer esta composição, ó, f composta com g. O que está querendo dizer isso? O g está entrando no lugar do x da f, tá vendo? Ó? Então, isso aqui é a mesma coisa de g ao quadrado mais 1. Só que g é x ao cubo, então vai ficar x ao cubo ao quadrado mais 1. Por que eu estou fazendo isso? Para verificar quem que é de fora e quem que é de dentro. Nesse caso aqui, olha o que aconteceu, deu x² mais 1. É diferente da função original, tá vendo? Ó? É diferente da função original. Quando acontece isso, é porque essa composição fg não é a considerada certa, certo? Ou seja, a g não é interna, provavelmente a g é a externa. Vamos fazer, então, o contrário. G composta com f. Vamos ver se vai dar certo. A g é x ao cubo, certo? E no lugar do x da g, eu coloco f. Então, vai ficar, na verdade, quem? F ao cubo. Mas quem é f? x² mais 1. Então,
tudo isso aqui, x² mais 1, está sendo elevado ao cubo. Observe que agora, essa composição aqui, ó, GF é exatamente igual à nossa função original, tá vendo? Ou seja, quem que é a função interna? F x² mais 1 é a função interna. E g, que é x², é a nossa função externa. Esse que é o ponto super importante. Então, se você tem... O importante, o primeiro passo é reconhecer as possibilidades de funções que existem aqui, né? Depois, você precisa saber, além das funções que formam a função composta, quem que é interna e quem que é externa. Ou seja, quem que é a casca externa e quem que é a casca interna dessa cebola que forma essa função composta. Quando você tem isso, aí sim você tem condições de aplicar a regra da cadeia ou regra da derivada da função composta, que vai ser o nosso próximo tópico. Vamos lá. Do que consiste a regra da cadeia, certo? Eu não vou fazer uma demonstração formal da regra, vou me limitar apenas à apresentação do resultado final da fórmula, mas ela tem que ser tomada com certo cuidado aqui. Então, o primeiro ponto importante é que nós temos aqui a nossa função externa, a f é a função externa, e nós temos aqui o g, que é a nossa função interna. Do que consiste a regra da cadeia? A regra da cadeia nos diz o seguinte, que quando eu quero derivar uma função composta, derivada, a regra nos diz que eu tenho que derivar a função externa e fazer uma composição com a função interna, só que sem derivar, vezes a derivada da função externa. Então, olha só que coisa que tem que tomar cuidado, tá vendo? Ó, por isso que chama a regra da cadeia, porque você vai derivando de fora para dentro e ainda fazendo o quê? Multiplicações das derivadas de dentro, tá? Nós temos envolvido aqui, ó, a derivada da de fora e a derivada da de dentro. Só que nós temos aqui, ó, uma composição com a função de dentro sem derivar. Esse miolinho não deriva, certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado. É por isso que reconhecer externa e interna é muito importante, certo? E você também tem que ter um conhecimento das derivadas das funções básicas, Assim, você tem condição de fazer a derivada a partir da regra da cadeia. Vamos pegar o exemplo anterior que nós reconhecemos as funções internas de uma função composta e aplicar a regra da cadeia. Novamente, temos aqui essa nossa função y igual a x² mais 1, tudo isso elevado ao cubo. Então, o primeiro passo era qual? Reconhecer quem que é a função interna e a externa, que foi o que nós fizemos anteriormente. Então, já vou deixar bem claro aqui, ó. A nossa função interna, eu vou chamar de f, você pode usar a letra que você quiser, é x² mais 1. Essa é a interna, eu vou chamar de i, interna. E a nossa função externa é a g, você pode chamar também de outra letra. Nós vamos fazer outros exemplos aqui, que nós podemos usar qualquer outra letra aqui, e a gente reconhece depois quem tem que ser usado para interna e externa e como que a regra da cadeia se aplica, tá bom? Então, aqui, ó, x². Essa aqui é a nossa externa. Agora, o que nós vamos fazer? Qual que é o próximo passo? Deriva essas duas funções. Vamos derivar.
vai ficar f' de x, e aí sim, agora você tem que ter o conhecimento de derivação das funções básicas. Então, a derivada de x² mais 1 é, pela regra do tombo, cai o 2x. Derivada de constante é zero, não entra. E a derivada da g é, de novo, pela regra do tombo, 3 cai, subtrai 1 no expoente. Ok. Se nós queremos aplicar a regra da cadeia nos fala o seguinte, né? Que nós temos que pegar a derivada da externa, composta com a interna, vezes a derivada da interna. Essa é a regra da cadeia. Então, vamos aplicar isso passo a passo. Vamos lá. Derivada da função composta é... Vamos lá. Quem que é a derivada da função externa? Está aqui, ó. 3x². Porém, ela é composta com a interna sem diferenciar. Tá vendo? Ó? F de x igual a x² mais 1. Então, no lugar desse x, eu tenho que colocar o quê? A função de dentro, a interna, sem fazer nada. Então, vamos lá. 3, abriu, x² mais 1 ao quadrado, vezes a derivada da função interna. Agora sim, quem que é a derivada da função interna? F' de x, 2x. Pronto. Se você deixar assim, já está pronto. Mas podemos dar uma melhoradinha, ó. 2 vezes 3 é 6, vezes esse x que está aqui, vezes x² mais 1 ao quadrado. Muito bem, esse é o nosso exemplo 1. Vamos ver mais um exemplo aqui. Olha esse exemplo. Nesse caso aqui, eu não estou usando y como a definição da nossa função, mas f de x. Então, vamos ter que escolher letras distintas para representar a nossa função interna e externa. Não tem problema. Geralmente, o pessoal utiliza as letras U e V, tá? E nós vamos mostrar como que a regra da cadeia ficaria nesse caso aqui. De novo, o primeiro ponto importante é reconhecer quem que é a função interna e externa. Aqui está meio óbvio que essa daqui, ó, é a interna, porque ela está todinha dentro aqui, ó, desse parênteses aqui, certo? E eu vou chamá-la de u. Então, u é a nossa função, ó, interna. U é a interna. Vou deixar bem claro aqui, ó. U é igual a 2x² mais 3x menos 1. E vou chamar de v a externa. V é a nossa função externa. No caso, se eu substituir esse u por uma única variável x, vai ficar x ao cubo. Então, portanto, recaímos no nosso exemplo anterior aqui, ó, x ao cubo. Tá vendo? Então, o u é a função interna, o v é a nossa função externa. Muito bem. Nesse caso, como que nós representamos a nossa função composta? Nós podemos dizer simplesmente o seguinte, já que o v é externa, ó, nós podemos colocar v composta com u. Tá vendo? Ó? Ao invés de usar f e g, eu estou usando v para externa e u para interna. Como seria a regra da cadeia utilizando v e u? Simples, é a mesma coisa, só que trocando as letras e colocando os velhinhos correspondentes. Ó. A derivada do f de x é v', que é a derivada da externa, composta com a de dentro, com a interna, só que sem derivar, vezes a derivada da interna. Então, vamos lá. Quem que seria o'? O', no nosso caso, seria a derivada de 2x², 4x, o 2 cai, multiplicando, subtrai 1 no expoente, mais 3, porque a derivada de x elevado a 1, 1 cai, multiplicando 3, vai ficar 1 menos 1, 0x elevado a 0 é 1, e a derivada de uma constante é 0. E a derivada do v' é simplesmente 3x ao quadrado. Pronto, então, ó, temos as derivadas respectivas tanto da interna quanto da externa. Vamos aplicar aqui a regra da cadeia utilizando essa notação aqui, ó. Então, ó,
V' é a derivada da função externa. Está aqui, ó. Derivada da função externa. Então, ó, a nossa função original é f de x, a gente quer a derivada. Derivada da função externa, 3, parou. No lugar do x, nós vamos colocar a nossa função interna, ó. Eu vou até mudar de cor para que isso fique bem destacado, ó. Ó que legal. 2x² mais 3x menos 1, fecha o parênteses, ao quadrado, vezes a derivada da interna, que está aqui, ó. Então, abro um parêntesão de novo, 4x mais 3. Nesse caso aqui, tem vários termos aqui, você pode deixar desse jeito se quiser, ou pelo menos pegar esse 3 e multiplicar aqui, fazer uma distributiva. Então, se nós quisermos finalmente colocar uma maneira mais abreviada da nossa função derivada f de x, ó, seria 3 vezes 4, 12x, mais 3 vezes 3, 9, vezes quem? 2x² mais 3x menos 1 ao quadrado. Esta é a nossa derivada dessa nossa função f de x. Vamos continuar com mais alguns exemplos, agora com outros tipos de funções. Vamos considerar agora esse exemplo 3, f de x igual a 1 sobre x² menos 1. A única função mais explícita aí na cara da gente é essa daqui, ó, x² menos 1. Eu não sei se ela é interna ou externa, tá? Eu vou falar que o u, nesse caso, é ela. Observe um ponto muito importante. Eu não sei quem que é interna, quem que é externa, tá? A partir do momento que eu reconheço que essa daqui poderia ser uma função, a outra seria qual? Bom, eu poderia simplesmente substituir no lugar de x² menos 1, u, né? Que seria 1 sobre u. E essa é a função recíproca. Função recíproca, certo? 1 sobre x. Essa poderia ser uma possibilidade de função v aqui. Bom, e agora, né? Temos essas duas possibilidades de função. Qual que será que é interna e qual que seria externa? Primeiro, nós temos que diferenciar isso. Se você não sabe quem que é interna e quem que é externa, você não aplica a regra da cadeia adequadamente. Lembrando, podemos fazer o quê? Um rascunho. Rascunho para identificar quem que poderia ser interna e externa. Fazendo o quê? Composição de função. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e assumir que a função u é uma função externa e assumir que a função v é interna. Posso fazer o contrário? Claro que pode. Nós vamos testar as duas possibilidades. Aqui, bater com a nossa função f de x determinará quem que é interna e quem que é externa. Então, veja só, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma u composta com v, certo? Lembrando que a u é x² menos 1 e a v é 1 sobre x. O que isso significa? Que eu vou pegar no lugar do x da u e introduzir a v. Vai ficar v ao quadrado menos 1, e isso vai ser igual a quem? A 1 sobre x ao quadrado menos 1. Ó, vai ficar 1 sobre x² menos 1, que é bem diferente da nossa função, né? É bem diferente. Então, essa composição com u externa e v interna não corresponde, na verdade, à nossa função composta exigida desde o começo do problema. Vamos verificar o seguinte, vamos tentar o contrário. Vamos fazer um v composta com u para ver o que vai acontecer. Nesse caso, o u, que é a função que é u, vai entrar no lugar do x da v. Vamos ver se é verdade. Quem que é v? É 1 sobre. No lugar do x da v, entra totalmente a u, x² menos 1. Ó, bateu com a nossa função, bateu com a definição da função. A partir do momento que acontece isso, pronto. Quem que é o u? O u é interna e o v é a externa. Quando você sabe isso, você tem condição agora de fazer, de fato, a aplicação da regra da cadeia.
Então, veja só, nós temos que a nossa f de x é uma composição onde a função externa é a v e a interna é a u. Portanto, quem que seria, vamos lá, o f' de x? Seria derivada da externa composta com a interna sem derivar, vezes a derivada da interna. Vamos obter, então, as derivadas da função u e v. A derivada da função u é 2x, simples assim. Vamos reescrever, antes de derivar a função v, de uma maneira um pouco mais conveniente. 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Portanto, agora, ela está definida como uma função potência aqui, ó. E nós podemos aplicar a regra do tombo, ou seja, a derivada de x elevado a menos 1 é o menos 1 cai, vezes x, e eu subtraio 1 do expoente, menos 1. Menos 1 é menos 2. Ou seja, vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado, a derivada do v, da função v. Com isso, nós temos condições agora de aplicar a regra da cadeia adequadamente. Então, vamos lá. Vai ficar assim. Derivada da função f que nós queremos é derivada da v, que é externa, menos 1 sobre. Menos 1 sobre. Cuidado! Nós temos que fazer a composição do agora com a função u interna sem derivar. Mas quem que é u? x² menos 1. Então, vai ficar, abre um parênteses, x² menos 1 ao quadrado. Por quê? Porque o v' está escrito como menos 1 sobre x². Então, eu tenho que levar a função interna ao quadrado. Vezes quem? A derivada da de dentro. Mas a derivada da de dentro, que é o u, é 2x. 2x. Portanto, volta aqui, 2x. Isso vai ser igual a menos 2x sobre x² menos 1 ao quadrado. Finalizado. Tá certo? É isso, pessoal. Nós vamos apresentar mais algumas aulas com diversos exemplos de diversas funções para que nós possamos aplicar a regra da cadeia em diversos exercícios e depois vamos misturar funções compostas com outras funções, multiplicando, dividindo e aplicando também a regra do quociente e a regra do produto. Então, fica antenado aí no nosso canal, vai nos acompanhando, curta, nos siga, compartilhe e comente nos comentários aí embaixo quais são suas dúvidas, as suas dificuldades, o que você gostou e o que você não gostou. Valeu!